With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. And this fall, man, this is very tough. And this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Not 2, not 3, not 4, not 5. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland! This is for you! No Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 8 de fevereiro de 2023, dia de celebrar LeBron James. LeBron James de novo faz história e esse recorde é grande, hein? Maior pontuador da história da NBA e a grande marca foi derrubada, a grande marca de Kareem Abdul-Jabbar foi derrubada num jogo bem interessante contra o Oklahoma City Thunder no Staples Center, com vitória do OKC. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar disso e da grande decepção rubro-negra. O Chicago Bulls perdeu para o Memphis Grizzlies num jogo duríssimo. Outra grande ilusão, tristeza severa do futebol ontem, a derrota do Wrexham para o Sheffield United. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar de grandes feitos esportivos desta última terça-feira? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, no meio de tanta empolgação, você acabou esquecendo de outro grande jogo de futebol, que até comentei aqui, que ia ter Clássico Rei, né? Ceará e Fortaleza, 2-1 pro Vozão. Hein, velho? Fazia tempo que o Ceará não ganhava do Fortaleza. Crise então, no de Voivoda? fato, Guilherme. Não, porque isso, clássico é clássico e vice-versa, né? Cara, terça-feira espetacular de esporte, né? Mas principalmente a magnitude de LeBron James, né? LeBron fez ontem o jogo que valia a 12ª colocação da Conferência Oeste, Guilherme, seu espetacular, né? O OKC não é bobo nem nada, né? O OKC é um time que já ganhou episódio aqui no Café Belgrado, episódio especial, por causa do que vem fazendo essa temporada, né? Então, assim, não é que a gente leve de bobeira o que esse OKC é capaz de fazer, mas acho que a grande, assim, ficou bem claro na noite de ontem que o mundo do basquete quer respirar um LeBronzinho, né? Quer respirar um LeBron no grande palco, quer ver esse Lakers com esse LeBron jogando jogos bem significativos até o fim da temporada, né? Ou pelo menos até próximo disso. Cara, tava todo mundo no Staples ontem, né? Mundo do basquete, mundo pop. Quem não tava lá, no Staples não, né? Na Crypto Arena. Quem não tava lá, tava acompanhando o que estava acontecendo lá. E foi de fato uma noite mágica, uma noite especial, uma noite que contou ainda com a estreia de Rômulo Mendonça no Amazon Prime, no Prime Video. E foi assim, nostálgico, né? Ouvir o Rômulo, parecia que fazia muitos anos que a gente não viu o Rômulo Mendonça narrando um jogo de LeBron James e tava sentindo falta mesmo. Foi bem legal, né? A parceria dele com o Buga também é muito querida no meio do basquete e acho que a Amazon fez bem em guardar o Rômulo para esse dia, porque tudo foi assim magnífico, né? Desde a chegada do LeBron com a roupa de Matrix, né, Guilherme? Ele que tatuou muito cedo The Chosen One, né? Lembrando que LeBron entra na NBA em 2003, o primeiro Matrix é de 99, né? Mais ou menos na época, e um pouco depois disso ele vai tatuar The Chosen One. E ele vai com essa roupa, né, de Neo pro jogo, bota headband, né, pra dizer, olha, hoje é jogo especial, jogo clássico, até o Tatum tweetou, ih, rapaz, fudeu, o LeBron tá de headband, né, é hoje. E tava, né, toda essa expectativa criada, todo esse palco montado, dentro de quadra a gente viu
um Lakers que precisava de cada um dos pontinhos do LeBron, assim, desesperadamente para ficar vivo na partida. Um dos jogos mais esquisitos, assim, do ponto de vista anímico do Lakers. Vi Anthony Davis Estranhão, hein? não correr Estranhão. para rebote, assim, sabe? Rebote ofensivo, jogo no pau, pegar aquele rebote crucial pro jogo do Lakers. E o Anthony Davis meio blasé, assim, tipo, foda-se, né? Deixa o OKC pegar esse rebote aí. Cara, e o vídeo Russ- oficial do Lakers, do ponto do LeBron, que o Anthony Davis está no banco naquele momento, e o vídeo que o Lakers posta da cesta histórica pega por trás do banco, né? E, cara, Sim, o Anthony, o movimento do Anthony Davis é inacreditável. Convido que vocês olhem aí nos perfis oficiais do Lakers, a cesta. Cara, tipo, o LeBron pega na bola, ele senta e começa a olhar pro lado. Assim. E aí acontece a cesta, ele não faz absolutamente nada, o banco todo comemora muito. E eu até fui ver os comentários, né? E aí tem uns torcedores dos Estados Unidos que falam assim: não, vocês não entenderam, falando sério. Ele quis sentar para apreciar o movimento, a energia da torcida. absorvendo o momento. Você viu isso aí também? Ah, Vi. não, velho. Ah, não. Estranhíssimo, hein? E depois você viu o vídeo do LeBron, que pegaram ali abraçando o Anthony Davis, falando assim: eu te amo muito, te considero muito, não esqueça disso. Aí tem coisa, hein, Lucas? Então, mas assim, como o LeBron tava com o microfone, a gente escuta o que o LeBron fala, né? Mas pelo movimento da boca do Anthony Davis, eu acho que ele tava dizendo que amava o LeBron também. Mas não dá para ouvir. Porque é assim que funcionam microfones, né, Guilherme? Especialmente esses microfones, o mic up aí durante as partidas da NBA. Acho que não, assim, não é motivo para imaginar que essa parceria está acabando, mas é uma semana de trade deadline, é véspera, né, de trade deadline. Né, outro cara que estava com uma vibe assim bem esquisita no jogo de ontem era o Russell Westbrook. Para ele, Guilherme, ali era o jogo de lei do ex, não tinha nada de jogo de recorde do LeBron, não. O que ele queria era meter as bolinhas dele e fazer doideiras, né? A experiência do Russell Westbrook aí, a Russell Experience, acabou sendo ele, né? A pessoa que deu o passe para o LeBron meter a cesta, um passe assim lateral, e o LeBron teve que fazer o trabalho, mas enfim, foquei nisso porque eu vi o Magic Johnson falando, aqueles tweets do Magic Johnson de sempre, né, falando coisas óbvias, mas ele fala, né, pô, fui eu que dei o passe, né, pro Karim fazer a cesta do recorde dele, há tantos anos atrás, e agora pude ver o LeBron fazer na minha frente, né, então, e o Russell Westbrook aí deu o passe de qualquer forma, querendo ou não, vai ficar para sempre aí na história essa passagem do Russell Westbrook pelo Lakers, que pode acabar hoje ou amanhã, né, o que estava dizendo, Guilherme, no início, né, falando, olha, o mundo, não só do basquete, mas o mundo quer ver o LeBron James em situações decisivas. Queremos apreciar a reta final da carreira do LeBron James, né, o ano 20 dele já. Então a gente quer ver o LeBron em playoff, a gente quer ver o LeBron jogando jogos significativos, e isso passa também pelo Lakers ser capaz ou não de melhorar o elenco de hoje para amanhã. Cara, tava todo mundo ontem no ginásio, então deu para ver, né? O desespero que é o elenco do Los Angeles Lakers em ação, incapaz de defender, especialmente no jogo atípico assim do Anthony Davis. Ele não tem jogado mal como jogou ontem, né, a temporada inteira. Então, se ele não tá sobre-humano na defesa, essa defesa do Lakers é uma peneiraça, e vamos ver se o Lakers age ou não para que a gente possa ter esses jogos significativos do LeBron, no mínimo um play-inzinho, né, que aí o LeBron no play-in, Guilherme, já conseguiu levar o Lakers a playoff, né? Quando teve a oportunidade de ser derrotado pelo Phoenix Suns. E pelo menos os jogos foi um jogo memorável, né? Contra o Golden State. E a gente quer ter a chance aí de ver pelo menos algo memorável, além dos números individuais de LeBron James. Mas se não tiver esse algo memorável como um feito coletivo, Guilherme, ainda assim é preciso apreciar a vida e obra de LeBron James, o escolhido, Guilherme, de fato o escolhido. É isso, inclusive ele chega ao jogo vestido de Neo, né, Lucas? Você até trouxe essa análise aí no Twitter, que também era aqui escolhido. também, Guilherme, mostra que você sequer escuta o que eu tava falando, né? É isso, eu estava muito compenetrado, né, na sua reflexão e acabei me compenetrando mais ainda. O Neo que, cara,
Fala-se pouco sobre como o impacto cultural do Matrix em 99, né, Lucas? Acho que, Fala-se bem pouco. porra, foi uma coisa fora da realidade, né, velho? Aquelas câmeras lentas lá, aquela bala passando, porra, aquilo lá era tecnologia de primeira, né? Então, Hoje a pessoa faz isso no TikTok, né, Guilherme? Aquela magia que era assistir aquilo ali em nossa, velho. 99, hoje a pessoa faz com um aparelho telefônico. Inclusive, a minha filha fez um vídeo sobre a minha família espetacular, viu? Minha filha tem 11 Ficou anos muito e fez bonito, Lucas. um vídeo emocionante. Cara, eu me emocionei, mas só que ao mesmo tempo fiquei pensando em explorar o trabalho infantil. Será que ela não quer editar uns vídeos do Belgradão, velho? Porque Porra, seria excelente, viu? a partir de que momento isso é um dilema ético? Guilherme, é o seguinte, eu já exploro comprando massagens por R$2, né? Ela ainda não tem noção exata do valor do trabalho e ela valoriza muito a oportunidade de chegar na sexta-feira e ter um dinheiro para comprar um lanche na escola, né? Ao invés de levar o lanche de casa. Então eu adquiro ali massagens do meu pé, que assim é um pé com bastante calo e tal, e ela maceta, viu? Boa massagista, podologista, digamos assim. Vamos discutir aí ao longo dos tempos aí o uso do trabalho infantil de filhos, né? Que na verdade é de onde vem o conceito de proletário, né? Se discute pouco isso também, em qualquer momento a gente pode trazer essa discussão. Hoje não dá tempo, que temos que falar um pouco mais de LeBron, um pouco mais de Lakers, um pouco mais de Thunder. Lucas, algumas coisas me incomodaram nesse jogo do Lakers, né? Para variar, né? Para variar. O primeiro ponto é esse, né? Você até falou, é uma briga pelo 12º lugar, que quem perdeu caiu para 13º, né? Tem até esse drama ainda. Acho que o Jazz é um time que vai caindo. A gente tem essa aposta e acha que na trade deadline eles vão desfazer de algumas peças que vai deixar o time ainda menos competitivo. Então, nessa briga, Thunder, Blazers e Lakers hoje brigam por uma vaga. Pensando nesse cenário, né? Talvez o Timberwolves caia, talvez o Pelicans caia, talvez o Golden State não consiga sustentar o momento. Mas hoje, o retrato do jogo é Thunder, Blazers e Lakers brigando por uma vaga, a vaga de ter que ganhar 2 jogos no play-in para chegar no playoff. Dependendo de quem ficar no Jazz também, Guilherme, pô, não dá para descartar também, né? Tô apostando na ideia de que é um time que tá em retirada, vamos dizer assim, né? Mas pode até não ser. Mas assim, no melhor dos cenários, o desenho que vai se anunciando é o Lakers chegar num play-in, como você sugeriu, Lucas, e precisar de 2 vitórias, né? Jogar Fora de casa. fora nas duas e ganhar as duas, né? Então tá sempre com a espada no pescoço aí, né? Pra depois de tudo isso pegar um Denverzinho, né? Pra depois de tudo isso pegar o Jokic tendo feito médias históricas, né? Então sim, acho que o Lakers precisa fazer alguma coisa. Ontem uma das imagens do jogo, foram muitas imagens históricas, né? Acho que o fato do Karim tá na primeira fileira ali foi bem legal também. Acho que é um personagem grandioso da história do basquete, tem uma postura sempre muito legal. Sou um grande fã do Karim Abdul-Jabbar. Menos na série lá, né, do Lakers, né? Lá ele é meio otário. É uma pena, né? Não, é até legal, viu, Gibas? Não sei se você teve a oportunidade de assistir inteira a primeira temporada. Não, inteira não, ainda não. Tô no meio. Ele tá só sendo otário por enquanto. Então vou conseguir acompanhando, ver se eu mudo de opinião, né? Mas a princípio ele tá meio otarião. Até distrata uma criança lá no primeiro episódio. Tá meio feio, né, o que ele faz ali. Mas assim, outra cena que chamou atenção foi a Jeannie. Jeannie estava presente, Lucas, fazendo brincadeirinhas ali. Wade. Exatamente, no Dwayne Wade. Em vez de arrumar esse time, né? O time nessa situação ela fazendo massagem, né? É isso que a gente precisa conversar, falando sério. Provavelmente nem cobrou R$2 do Wade. Cara, o que me impressiona, e me impressiona bastante, assim, é que é um time que não deu certo há muito tempo e que não tem muito para onde ir, mesmo com grandes atuações de LeBron, e eu acho que o LeBron tem feito atuações como essa. Ontem tinha essa expectativa, né? Se ele ia mesmo fazer 36 ou não, e rapidamente ficou claro que ele iria fazer, né? O jogo começa, ele já começa a fazer um monte de pontos. No segundo quarto estava claro que o recorde era ontem mesmo. E o time tem essas grandes atuações do LeBron e não entrega, velho. Não consegue vencer. Essa que era uma noite histórica para você ganhar e aproveitar o hype, né? O momento como... Cara, o time foi macetado. O time não teve, assim, jogou duro, teve algumas situações, mas o final do jogo estava muito seguro. O KC ia ganhar o jogo, independente das runs que o Lakers tentasse fazer ali. É um time que demanda muito do LeBron, que não aproveita o que o LeBron tem de melhor.
É um time mal montado e com contratos renovados, inclusive de gestores, né? O Pelinka teve o seu contrato renovado de um time que não funcionou. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fica nessa expectativa de coisas, que alguma coisa aconteça, né? Que alguma coisa venha à luz aí, ou entre hoje e amanhã, que rodeie LeBron de chutadores e bons jogadores, cara, eu não sei muito bem qual é o caminho para que eles consigam, de fato, algo competitivo, né? Ontem se falou de Malik Beasley, então qual é o outro jogador? Mike Foi? Conley. Conley, Mike Conley. Beasley, pelo Westbrook e as picks. Guilherme, o Wade é dono Amigo do parcial do LeBron. Utah Jazz, hein? E amigo do E- LeBron. Sim, mas ele tava, quem sabe, aquela massagem seja parte dessa troca, né? A massagem isso. mais Westbrook. Você falou que picks. não teve R$2, né? Mas, cara, me impressiona, de verdade. Não sei. Claro, Mike Conley e Malik Beasley são muito melhores do que quem faz o papel que eles fazem hoje. Tentando projetar aqui Russell Westbrook e Pat Beverly. Gosto muito mais desses dois. Acho que eles têm muito mais a oferecer para o LeBron jogar melhor, para ter mais espaçamento. Mas será que é o suficiente, né? A gente está vendo a gente falou bastante da fraqueza do Dallas com o Luka jogando o que está jogando. Eu acho que a temporada do Luka e do LeBron não é tão distante, né? Bem parecida até de que os caras estão entregando de nível técnico diante de situações. Vamos falar de nível técnico? Tem gente querendo falar de nível técnico. E a distância não é tanta. Agora, a distância entre os times mostra bem, né? Que os Baglerics seriam um grande reforço para o LeBron. Isso me impressiona, cara. Isso me impressiona, porque nós estamos muito cientes que o time do Dallas é fraco para ajudar o Luka, mas é muito melhor do que esse Lakers. É isso que me irrita muito. Claro que não tem um equivalente ao Anthony Davis. Ok, não tem mesmo. O Anthony Davis é disparado, o segundo melhor juntando... o melhor tirando o LeBron e Luka na comparação desses dois times, pelo menos era até a chegada do Kyrie. Mas assim, é um cara que não é confiável, que não tá em quadra, e como a gente acabou de dizer, quando tá em quadra também tem altos e baixos, tem noites não tão dedicadas assim. Então, claro, hoje é dia de recorde, hoje é dia de falar de LeBron, da sua grandeza, e tem até um ponto que eu queria passar para você para falar disso ainda, mas só queria sublinhar, a carreira do LeBron vai ser marcada pela passagem do Lakers, não acabou ainda, né? Mas acabasse como tem sido, né? Acabar nesse tom, vai ser marcada por um título muito, muito importante, num dos momentos mais difíceis da história do basquete. Um título que eu acho que tem um asterisco para cima, né? O pessoal fala muito, o título da bolha, para mim é um asterisco para cima. É um asterisco, cara, esse campeonato foi foda, todo mundo jogou muito, o nível técnico foi alto, os caras estavam descansados, parados, então todo mundo entregou o melhor que tinha, em condições iguais, não tinha nada que desequilibrasse, foi um título assim autêntico, um título gigante. Mas a parte disso, Lucas, vai ficar muito marcada pela absoluta incapacidade do Lakers de dar ao LeBron condições de ser competitivo em um ótimo momento da sua carreira, ainda que tenha tido um título. É muito pouco um título para o que LeBron jogou nesse período. O segundo ou o primeiro melhor jogador da história, jogando um basquete de primeiro ou segundo melhor jogador da história, na franquia que é considerada aquela que você chega para construir resultados gigantes, dinastias, feitos como esse. Uma noite como essa é a noite de Staples Center. A gente está acostumado a ver. O que a gente não está acostumado a ver... agora é Crypto Arena. Eu falei Staples lá no começo, né? Agora é Crypto Arena. Perdão aí. Perdão aí, o pessoal do Capital Cripto. É uma vergonha que o Lakers está fazendo consigo mesmo, claro, né? O LeBron é o prejudicado aqui nessa minha narrativa, mas o Lakers é o maior prejudicado de não estar sendo competitivo, né? É ele que não está acumulando títulos que poderia. É muito frustrante. A passagem do LeBron, em que pese o título, é ainda muito frustrante. E acompanhar um jogo como ontem, eu acho que é uma espécie de síntese, né? Cara, o LeBron não é assim, porque às vezes a gente pode falar assim, mas o cara faz tudo isso, mas é por conta de ser assim que o time não flui e tal. O que eu acho que é até uma narrativa que pesou sobre o Westbrook em algum momento da sua carreira, o que eu acho que é uma narrativa que em algum sentido até se sustenta com o Kobe Bryant do final de carreira no próprio Lakers. Mas esse caso do LeBron não tem nada a ver com isso, velho. O LeBron, ele
ele aporta em tantas maneiras o jogo, a coletividade, a maneira para o time jogar melhor. Ele é um team player, é um cara que não joga para fazer números. É uma palhaçada achar que o LeBron joga para fazer números. E é até sobre isso que eu queria te passar. Mas deixa eu só concluir. É impressionante que, a parte de tudo isso, o Lakers não consegue sequer ser competitivo. Seja por não acertar o técnico, seja por não rodear o LeBron de bons nomes, seja pela timeline do elenco que eles rodeiam o LeBron. Então isso é um incômodo que eu acho que uma noite como a de ontem deixa ainda mais latente, tem um pouco a ver com o que você falou, que o mundo da NBA, o mundo, ponto, espera o LeBron em situações como essa, mas em situações como essa para ganhar, não para disputar pelo 13º, o segundo lugar que você acaba caindo pro 13º. E aí, Lucas, te passo para te perguntar uma coisa que o LeBron falou pro Zach Lowe, num conteúdo bem bacana, né, que a ESPN produziu de pré-jogo, que assim, cara, eles vão ter que me tratar, o LeBron falou, como um scorer. E ao longo da minha carreira, eu não fui tratado como um scorer. Eu era considerado um jogador que passa a bola, um jogador que entende o jogo, né? Ele não falou isso, né? Eu tô resumindo, eu tô fazendo uma apresentação do conceito que ele está discutindo. Eu fui apresentado como o organizador, eu sou mais o Magic Johnson, vamos dizer assim, da comparação com os jogadores históricos, que lidera, mas lidera fazendo o time jogar. Eu sou o cara que, considerado assim, o all-around, né? Um cara que faz tudo, mas eu não sou considerado scorer. Eu lembro, agora, quando falarem de mim, não tem como ignorar que eu era um scorer, que eu fui um scorer ao longo da minha carreira. Simplesmente o maior pontuador da história do basquete. E é uma faceta do jogo do LeBron, Lucas, que se fala Por enquanto pouco. não, hein? Oscar ainda. É isso. É uma faceta do jogo do LeBron que se fala pouco a respeito, porque de fato ele é muito bom em todo o resto, né? É que ele faz tanta coisa que disso não se fala tanto, mas agora vamos ter que falar, né? Gibas, vamos lá, vamos por algumas coisas que você falou. A maioria eu vou ignorar, né? Porque tô chateado ainda que você não estava prestando atenção quando eu falei da Matrix. Mas vou ressaltar alguns dos pontos que você falou, não queria deixar morrer por aqui. Primeiro, você falou uma surpresa, né? É pouco um título, essa passagem do LeBron pelo Lakers. Cara, eu tô para dizer que o louco é ter esse título, né? Porque a gente vai lembrar de alguns nomes que tinha naquele elenco. A gente em 2023 ri desses nomes, mas em 2020 não estava tão longe de rir também não, né? O Rondo já estava longe já do seu auge, já tinha tido anos bem ruins, coisa de 5, 6 anos atrás, né? Dwight Howard. Não é como se ele tivesse ruim recente. Dwight Howard estava nesse elenco, o que costuma ser negativo para o time, né? Ter o Dwight Howard costuma ser algo que as pessoas se arrependem, desde quando ele foi trocado para o Lakers lá aquela vez. Depois da passagem pelo Houston como free agent foi até interessante, assim, né? Tendo visto que ele tinha vindo de graça, ainda teve alguns anos bons ali com o Harden, mas em geral, principalmente naquele Dwight e também os Dwights que a gente viu depois, você ter o Dwight era, porra, que bad, né? Hoje se vê o valor do KCP, mas na época o KCP era ridicularizado até pela torcida do Lakers, né? Então, assim, não é como se o time da bolha fizesse total sentido em 2020, por isso deu certo, e o Lakers meio que destruiu o que tinha dado certo ali a partir de então. É mais um pouco surpresa ter dado certo aquele time tão bem, e não foi só na bolha, né? O time era o melhor time da Conferência Oeste durante a temporada, um dos melhores da NBA, pau a pau ali com o Bucks, tinha vencido o confronto direto com o Bucks ali, pouco antes da pandemia fechar a NBA. Então, assim, era o grande time do ano, e LeBron e Anthony Davis espetaculares, defesa, uma das melhores defesas da NBA, se não a melhor. Então, aquele ano ali foi um oásis no meio da passagem do LeBron pelo Lakers. O primeiro ano, quando ele se machuca ali na noite de Natal contra o Golden State, o time estava bem também, né? Era o LeBron e meninos ainda bem longe do que se tornariam. D'Angelo Russell estava por ali, né? Tava o Brandon Ingram, tava o Kuzma já. Então, assim, Thomas Bryant. Thomas Bryant estava nesse Lakers? Ah, ele era Pode dessa ser que galera aí. tivesse.
Caruso, né? Eles são do lendário título da Summer League. Sim, mas é porque eu não sei se ele tinha saído logo antes disso aí. Mas enfim, era um time assim, LeBron e seus Coringas, que se via, porra, o Lakers tem que fazer algo urgente, né? Tem que trocar essa galera para dar ajuda imediata pro LeBron. E foi o que fizeram pelo Anthony Davis. Mas nesse ano tava legal, assim, não era uma vergonha o que o Lakers estava fazendo. O Lakers vinha pela primeira vez sendo competitivo depois de muito tempo. Lógico, quando você adiciona o LeBron James, você vai ser competitivo. Não importa qual elenco você tem ao redor. Mas assim, era um ano ok. Ano seguinte, espetacular, com título e tudo mais. No outro ano ficou aquela impressão, né? Poxa, pelo menos o Lakers tinha essa impressão, né? Se o Anthony Davis estivesse inteiro, a série estava 2-1 contra o Suns foi para a final da NBA, o Suns teve um caminho assim com muitas lesões, podia ser o Lakers nesse caminho aí, né? Caso o Anthony Davis estivesse bem, podia ser um back-to-back. Então é o único ano que de fato o Lakers poderia ser considerado como um dos favoritos, fora o ano que ganhou, como um dos favoritos da NBA. Mesmo assim, veio pelo play-in, né? Veio via play-in, então não era uma certeza, né? Não era uma known quantity, né? Era mais uma aposta, assim, pô, tem LeBron e tem Anthony Essa aí eu não Davis, conhecia, não, velho. tem LeBron e tem Anthony Davis, então pode rolar, né? E o Lakers vem vivido desde então disso, de tem LeBron e tem Anthony Davis, pode rolar. O tiro não foi certeiro no Russell Westbrook, acho que isso enterrou de vez qualquer oportunidade que o Lakers tivesse. Aparentemente a preferência do LeBron era DeMar DeRozan. Aparentemente LeBron teve, pelo menos as narrativas que correm, né? LeBron teve papel importante ao dizer, prefiro ter o Russell Westbrook do que não ter. Mas desde então não vimos o Lakers fazer movimentos condizentes com o elenco que tinha, né? Então era muito na base do talento, muito na base do temos LeBron, temos Anthony Davis, e o Anthony Davis cada vez menos disponível para jogar, né? Então, dito tudo isso, Guilherme, acho doideira que o Lakers tenha saído com o título numa era que a NBA é tão talentosa, velho. A NBA é muito, muito talentosa. Esse ano a gente tem 4, 5, 6 times que podem ser campeões antes da gente falar dos candidatos a título, né? Candidatos a contenders, digamos assim. Então é uma era, né? Muito, muito talentosa. E o doido é que o LeBron faz parte dessa era, né? O doido é que o LeBron tá desde 2003 sendo um dos caras mais talentosos da liga. A gente está em 2023. Isso é algo que não acontece, isso é algo único. Talvez aconteça daqui para frente, pelo que o LeBron se tornou, né? O que ele ensina dentro e fora de quadra, como se tratar, como cuidar do corpo, né? Como investir em você mesmo, assim, de várias maneiras, né? Desde como você é percebido pela sociedade, até como você se põe à disposição do seu time, né? O LeBron aparentemente não tem assim, nas férias, vou tirar férias e depois eu volto e me coloco em forma, né? Mesmo comendo tacos às terças-feiras, Guilherme, LeBron tá sempre em ótima disposição física, diferente um pouco da gente, né? Que é da mesma geração de 84, e nem sempre a gente tá no nosso auge físico, né? Eu tô bem distante, Lucas. Você tá bem? Eu tô achando, mas eu tô bem distante. Agora, Lucas, sabe aquelas coisas que o Chris Rock fala? Né? Sua mãe é tão não sei o quê, tão não sei o quê. Cara, o LeBron é tão velho, mas tão velho, que fica aparecendo o tempo todo no Boston, o Tatum com o filhinho dele, né? Ele pega no colo, vai lá brincar com as crianças e tal, né? Cara, o filho do LeBron tava no vestiário ontem, mostrando o vídeo do lance pro pai. Cara, o cara é um homem barbado mais forte que o próprio pai, que é um touro, né? Esse é o nível que o LeBron é tão Cara, velho. o LeBron é tão velho, que ele jogou acho que com 6 pais filhos, Guilherme, já, assim. Foi isso mesmo, velho. Acho que tem 6, eu não lembro exatamente quantas duplas de pai e filha que o LeBron enfrentou, mas eu acho que são Esses dias 6. Teve um que viralizou, né? Que foi no jogo contra Do o Jabari Gary Smith. Trent. O Jabari Smith, verdade. É. O Jabari Smith fala pro LeBron: seu primeiro jogo na NBA, meu pai tava em quadra. Aí o LeBron fica meio choque. É mesmo? Tal. Aí ele fala assim: eu não devia ter falado isso, né? Ele falou: tô sentindo velho agora. O LeBron é tão velho que, cara, o filho dele vai jogar o All McDonald's. Esse nível que o LeBron é tão velho. E ele não foi pai na adolescência, não, né? Ele já faz um tempo já que já tava na NBA. Impressionante.
Impressionante. Não existe, né? Não existe. Acho que não tem. A durabilidade do LeBron não é simplesmente uma característica física dele. É claro, ele se sustenta por ele ser fisicamente muito preocupado, mas é mais do que isso. É a capacidade técnica dele se adaptar a qualquer jogo que exista. Porque, cara, você vai ver o atleta Pedrinho, Lucas, o atleta Pedrinho, hoje ele é um touro. Ele tá muito bem fisicamente. Cara, mas não Qual consegue Pedrinho, mais jogar. Guilherme? O atleta Pedrinho, que é comentarista. Ah, tá. Pensei que Ele era o tá um Pedrinho, o touro, né? ex-timão que fez gol na Copa do Brasil, Não, esse não importantíssimo, tá que o um juiz touro, anulou. não. Esse não tá um touro, não. Aquele Pedrinho lá. Cara, assim, Tomei um susto aqui, Guilherme. tem uma série de atletas que se aposentam fortão ainda, né? Estão muito bem. Mas não é só isso. É a capacidade técnica que ele tem de. Por isso que eu me incomodo muito quando eu falo assim, é verdade, o LeBron fisicamente é o caralho. O LeBron é foda pra caralho em tudo. Porque uma coisa é ele ser o jogador dominante que ele foi com 18 anos naquela NBA. Outra coisa é com 39, ele não faz a mesma coisa. Ele vai ser 38, pô. 39 é você em breve, quase. viu, Guilherme? Tô chegando. 38, caminhando para 39. Ele faz coisas que o nosso tempo pede, né? O pace mais rápido, bola de 3, jogo de costa para cesta, jogo de frente para cesta. Cara, é uma sofisticação de adaptabilidade, né? É uma sofisticação de incorporação de novidades ao seu repertório, de compreensão do jogo, que é sem igual. Acho que é sem igual. A gente tem a carreira do Karim. Toda hora eu vou falar Karim, eu falo Kairi, velho. Foda. Porra, e eles são completamente diferentes em tudo, Guilherme. Tudo, Qualquer tudo. coisa que você pensar, Absolutamente diferente. Um cara enfim. Sou muito fã do Karim. É que o Kairi a gente falou muito recentemente. É uma carreira longeva. Kairi joga hoje, hein? Kairi joga hoje, estreia pelo Mavs. Então, tem algumas carreiras que são longevas, claro. Não é. Mas o que o LeBron fez, velho, assim, não tem precedente. Não tem. Acho que o maior precedente, assim, o único próximo disso, assim, não é tão distante, tá? É o próprio Karim, né? O Karim é um cara de 18 ou 19 All-Star Games, acho que 19, né? Empatado com o LeBron. É um cara de títulos em décadas diferentes, é um cara com 6 MVPs, com 2 MVPs de final, é um cara que tinha o maior número de pontos na história da NBA até então, isso tendo passado 4 anos de college, né? Onde ele era um monstrão no college também, né? Macetava demais. Então, assim, o Karim e ele também foi o primeiro cara a se cuidar assim de maneira diferente da sua era. Só para ter ele foi MVP das finais em 71 e em 85, Karim. É isso. E ainda ficou jogando All-Star por vários anos ainda, né? Então, assim, o Shaq tem uma história que, assim, ele chegou na NBA, ele queria a aprovação do Karim Abdul-Jabbar, né? E o Karim Abdul-Jabbar não falava com o Shaq, né? E aí ontem os dois até se trocaram elogios durante a transmissão, que o Karim tava lá, o Shaq tava cobrindo o jogo, eles botaram um fonezinho no Karim, né? E o Karim, pô, Shaq, aquele tempo lá que eu não falava com você e tal, não era bem assim, eu sou seu amor e tal. Que bom aí que eles fizeram. Tem esse vídeo aí, procure que vai ser legal. Mas assim, o Karim, foda pra caralho. Não entra nos debates de GOAT como merece, né? Como deveria, mas ainda assim tinha e tem números basicamente inalcançáveis pelos mortais na NBA e de carreira, para comparar, temos Karim e LeBron. São essas duas carreiras nesse tempo nesse tempo de excelência, digamos assim, né? Nesse tempo de monstruosidade, vamos colocar dessa maneira. Eu acho que um pouquinho abaixo deles, Tim Duncan. Aí ia dizer, o cara que durou muito, Tim Duncan, mas a diferença do Tim Duncan para o LeBron especialmente é que o Tim Duncan ele foi se adaptando para ir deixando o jogo vir para ele em menos momentos. Ele foi se adaptando para, você vai precisar de mim em 8 minutos durante o jogo? Beleza, pode confiar em mim nesses 8 minutos ofensivos. Durante o jogo eu vou te dar o suporte defensivo e tal. Então os números do Tim Duncan foram meio que arrefecendo com o longo do tempo, né? Ainda assim, muitas vezes nos jogos mais decisivos ele era o melhor jogador em quadra, né? Campeão em 99 e em 2014. Isso.
E outros no meio disso, né? E outras, isso. Eu dou E só assim, as distâncias, né? E pra sempre mostrar. 50, temporadinha de 50 vitórias. Isso é bizarro. Bizarro. Vai começar a temporada, bota 50 aí pro Spurs. Ah, mas a temporada vai ter só 66 por causa do lockout. Bota 50 assim mesmo nessa porra. Porque é foda mesmo. Então, Tim Duncan também é outro cara que deveria estar nessas conversas de GOAT com mais frequência. Esse nunca tá, né? É inacreditável que não se fala de Tim Duncan. Assim. Isso. Nem que seja assim. Vamos separar 5 aqui. O Tim Duncan tem que estar nesse. Você tem que debater o Tim Duncan nesse 5. Tem que debater o Tim Duncan, velho. Mas enfim, sobre a noite de ontem ainda, Lebron. Alguém, você me chama de Luca, né? Eu vou te chamar de Lebron agora. Porra, me dei bem agora, hein, velho. Até porque não tem nada a ver, né? Mas assim, para falar desse feito, dessa conquista do LeBron, desses números, como eu disse, né? Caso a temporada se resuma a isso, ainda assim é um baita resumo, né? Uma baita temporada, um baita ano de LeBron James que deve ser o NBA, mesmo que não vá para playoff, porque surreal o que ele está fazendo. Mas ele deixa inúmeros legados dentro da NBA, viu, Guilherme? Um que pode ser que fique, que acho que as pessoas ainda meio que não pararam para perceber isso, né? É a ideia do o LeBron criou super times e mostrou que era fácil vencer com super times, né? Cara, primeiro que a gente já fala isso no Reinado, já em outros momentos, que super times sempre existiram na NBA. Quanto menos time tinha na NBA, mais fácil ainda se montar super time. E se você juntava 3 jogadores Hall da Fama nos anos 90, você tinha um percentual de Hall da Fama, assim, de jogador extra classe muito grande comparado com o restante da NBA. Hoje você pode botar 3 Hall da Fama num time e ver outros times igualmente competitivos, né? Múltiplos times igualmente competitivos, tamanha monstruosidade de talento que tem na NBA. Mas o que ainda Lucas, só para não sublinhar deu... isso, o Golden State Warriors tá em 7º lugar. O Golden State Warriors, cheio de Hall da Fama. E jogando, tá? Eles estavam jogando. Então, o que ainda não deu para perceber, o que ainda não deu para fazer a leitura exata, porque a gente está vivendo, né? E enquanto a gente vive, é difícil você separar e ter uma visão objetiva, né? Cara, esses times que foram montados de super times, a tendência é não dar certo, assim. Não deram certo. Deu certo, dá pra dizer que deu certo o Miami do LeBron, porque ganhou, campeão. O Cavs do LeBron, campeão. O Lakers do LeBron, que debatível para super time, mas assim, você juntou 2 dos melhores 5 da NBA da época, campeão. De resto, a gente vê o Clippers sofrendo, a gente viu o Nets sofrendo, a gente viu o Lakers de Kobe, Dwight, etc., Gasol, Nash, sofreu. Então, assim, não é juntar os caras que vai dar certo, né? O KC, Westbrook, Paul George, Carmelo. Hoje a gente fala, a gente achou que isso era super time, na época sim, era super time. Era super time. O Houston de Harden, Dwight, Harden, Chris Paul, não veio o título. Então, o próprio Clippers, né, também de Chris Paul, Blake Griffin, etc. Era um baita quinteto ali, também não veio o título. Então, assim, cara, não é juntar. Aí você fala, mas o Golden State deu certo com o Durant e o Curry. Já tinha dado certo antes. Não é como se juntou o Durant e por causa disso deu certo, né? Já era uma máquina e ficou impossível de vencer, assim. Até era possível, mas assim, era algo muito fora da realidade para acontecer numa série de 7 jogos. Foi campeão antes de ser super time, né? Foi campeão, isso, foi campeão antes e depois bateu o recorde da NBA. Só isso, né? O campeão bateu o recorde da NBA de vitórias e aí depois veio simplesmente o Durant, que é um dos 15 maiores, 10 maiores de todos os tempos. Então isso aí não dá para comparar, né? Mas o Celtics, achar que vai... O Celtics, quando trouxe Kyrie e Gordon Hayward, era o favorito. Assim, hoje, olhando para trás, o Gordon Hayward não é mais aquele jogador, o Kyrie, enfim, coringou, mas aquilo era para ser um super time. Foi tratado como tal. Era um time que era finalista de conferência e adicionou Kyrie e Gordon Hayward, né? Simplesmente. Então, não é juntar a galera, né? E acho que vai ficar bem claro quando a gente se afastar um pouco, né? E ver o que aconteceu, de que o fator em comum aí dessa turma que deu certo era
o LeBron James no time, né? Então, vamos ver como é que se desenha os próximos anos da NBA. A gente tá vendo um Denver de craque feito em casa, né? A gente tá vendo que tá dando certo, a gente tá vendo esses Celtics de craque feito em casa, que tá dando certo. Então, vamos ver para onde é que vai esse caminho, mas o impacto do LeBron sempre é sentido, sempre é enorme e deve ser exaltado. E isso que você comentou, Guilherme, que pediu para eu falar, e finalmente agora eu chego nesse assunto, diz muito porque, assim, o LeBron, ele é um instrumentista que toca todos os instrumentos, né? E ele toca todos magnificamente bem. Ele é muito talentoso, faz tudo da melhor maneira possível. Não é à toa que ele é recordista em tantos fundamentos, inclusive no principal deles, né? Vitória em playoff. Ninguém nunca venceu tanto jogo de playoff como o LeBron James. E no fundo é isso, né, Guilherme? Vitória nos jogos mais competitivos. Ah, perdeu mais finais? Cara, ele chegou em mais finais porque ele levava times como os que ele levou, né? Ele levou 2 Cavs para as finais que, o comitê pelo amor de Deus, tinha que intervir. Então, assim, LeBron James é o jogador da minha geração, é um dos também, porque essa geração é completamente bizarra, fora da curva. A tendência é que, na verdade, seja dentro da curva e a curva da NBA que seja bizarra, mas é o maior do século, para mim o maior da história, para ele também o maior da história, e para mim, Guilherme, a minha opinião é dele, são as que mais importam. Ô Lucas, você acha que o LeBron James é o Bruno Mars da NBA? Porque ele toca todos os instrumentos. E ele fez a maior apresentação da história do Super Bowl com tranquilidade, assim, com sobras. E ele é tipo o novo Michael Jackson, assim, né? Eu ia dizer mais para Michael Jackson, só que o Michael Jackson... Michael Jackson é o Jordan, né, velho? Porra, mas Michael Jackson tem umas bad vibes que não dá, né, pra você comparar com nada. Vamos dizer assim, como artista, como performer, como... Os dois são MJ, né, podem ser. MJ, Mas assim, você bota o Bruno Mars e o Michael Jackson, Guilherme, não dá, né, como artista não dá. Então, não, LeBron James não vai ser o Bruno Mars, não. Pô, Bruno Mars é foda, velho. Será que ele não é fodão assim? Aí, você que entende aí de artistas, manda aí pra gente. Hitmaker, manda aí. Bruno Mars. Tá nesse patamar ou dei uma exagerada aí? Eu espero que você não meta um tweet sobre isso, viu, Guilherme? Porque tô o seguro, shade né? seria, pelo amor de Eu não Deus. entendo. Na verdade, eu tô abrindo o coração aqui pra perguntar, entendeu? Ok. E aí, galera, quem entende aí dessas partes técnicas aí, me explique. Bom, acho que é melhor a gente pegar assim, um compositor, cantor foda. Temos? Chico Brigar Buarque. nessas duas. Pô, mas a pessoa disse que ele canta mal, né? Tá. Milton Nascimento, talvez? Não sei o auge da composição dele. Enfim, Guilherme, o LeBron é tão bizarro que, Velho, pode que é ser difícil. Paul McCartney é seguro. Hoje o Belgradão tweetou assim, LeBron ou Canhoto, Messi, hein? né? Só que ele é canhoto. Mas o LeBron é canhoto, vai escrever também. Ah, é? Então é isso. Pô. O LeBron é Paul McCartney, velho. Boa. Só que, enfim, não é tão bom, né? Porque assim... Quem que é o David Grohl, Lucas, do basquete? Porque o David Grohl, ele é simplesmente baterista da banda mais importante dos anos 90 e vocalista de uma super banda desde então e guitarrista também. E, tipo, ele é muito bom em 2 momentos totalmente diferentes, assim. Mas é a cara de alguma dessas franquias? As pessoas olham pra ele e falam... Sim, ele é evidente. Porra, ele é o segundo mais importante do Nirvana, Kurt Cobain era mais importante, e ele é disparado o mais importante do Foo Fighters. Então pode ser um Wadezinho ele, Wadezinho? só que na carreira inversa, assim, o mais importante do título de 2006 e depois 2012, 13. Gosto desses trabalhos que a gente faz aqui de junção aí de cultura musical e atletas, né? Um trabalho pioneiro do Café Quem Belgrado. seria o latino da NBA? Não seria da NBA, né? Começa por aí, né? Para começar, não seria da NBA. Pegava uma G-League de repente. Né? Certamente. Lucas, outros assuntos. Você falou, Kyrie estreia hoje. Nível de hype seu para a estreia do Kyrie com o Luka? Gibas,
Tô ser bem honesto, né? Depois do dia intenso que a gente teve de esporte ontem, hoje eu tô mais pra trade deadline, assim, sabe? Do que Pô, uma mas tá estreia parado, do né, velho? Tá Kyrie. parado. Não, pera lá, velho. A estreia do Kyrie com o Luka é gigante. É porque eu tenho medo de me empolgar agora e depois eu cair naquela, porra, eu tava empolgado pelo quê mesmo, hein? Cara, mas Mas aí pelo talvez menos você o momento curtiu. de se empolgar seja agora, né? Aprendi Essa com é você. uma, esse é um aprendizado do Café Belgrado. Então vou elevar aqui meu nível de hype, viu, Guilherme? Espero que jogue Kawhi, espero que jogue Paul George, espero que eles venham putos assim Caraca. e que tenhamos um baita jogo. Vou botar um 9 aí, porque eu acho que vai ser depois de uma trade, viu, Guilherme? Então, porra, vou estar assim Isso é no bom veneno. demais. Nível de hype para trade deadline. Primeiro, nível de hype para as trocas que rolaram ontem, Lucas. Trocas de ontem, teve um Miamizinho adquirindo um nada, né? Um bom e velho nada em troca de A Dwayne ausência Dedmon. que preenche uma lacuna, né? Você paga uma escolhazinha de segunda rodada para mandar o Dwayne Dedmon, e aí você explica para as pessoas assim, olha, por isso que eu tava dizendo que o Lakers conseguiu meio que por nada o Hashimura, porque second é uma parada que as pessoas dão para se livrar de coisas, né? Então você pega um Rui Hashimura em troca de 3 seconds, você poderia ter se livrado de 3 coisas de repente que você não queria, né? Dependendo da coisa, se for coisa muito ruim de se livrar, você não consegue com 3 escolhas, né? Então, o Spurs foi esperto, pegou isso ali, tinha espaço no cap, tinha, enfim, desejos por escolhas de segunda rodada. Miami fica aí na expectativa de diminuir a conta de luxury tax e também criar um espaço no roster, né? Pode pegar um jogador que venha a ficar sem contrato ou uma troca 2 por 1, alguma coisa assim. Aumenta a flexibilidade da sua equipe, né? E outra troca foi o Brooklyn Nets mandando o Kessler Edwards para o Sacramento Kings, escolha de draft recente. Kessler Edwards é uma economia para os cofres do Nets, essa é a realidade. Vai pagar menos conta de luxury tax e também, mesma situação do Miami Heat aí de estar disponível. Muita gente falando, olha, se o Golden State trocar o Wiseman, né, é um desconto aí na luxury tax que pode chegar a dezenas de milhões de dólares, né, então não ter o Wiseman, simplesmente por não ter o Wiseman, pode ser um movimento interessante para as finanças do Golden State. Vamos ficar atentos com o que o Golden State faz. Tem gente especulando que talvez o único movimento do Golden State seja transformar o salário do Anthony Lamb em um salário padrão da NBA, porque hoje ele é um two-way, não poderia jogar playoff, por exemplo. Então talvez o Golden State não faça nada além disso, mas fica a expectativa de que tenhamos muita coisa acontecendo. Então o nível de hype para a trade deadline como um todo, Guilherme, 11, né? Sempre 11, porque até o nada significa alguma coisa. Inesperado. A gente aprendeu. Inesperado. Isso. E nível de hype do Matt Shiba, né? Você não perguntou. Foi anunciado ontem, né? Assim, a gente já falou ontem no Café Belgrado, mas ele anunciou ontem que vai trazer um Isaiah Thomas, viu? Aquele mesmo Isaiah Thomas. Quando você me falou, eu achei que era o jogador Isaiah Thomas, baixinho, né? Eu falei, pô, mas o Suns não trouxe ele esses tempos, né? Mas não, é o Isaiah Thomas que foi dirigente do Knicks, né? Ex-jogador do Detroit Pistons, tretado com o Jordan, dirigente do Knicks que tomou uma sequência de decisões terríveis. O Matt Shiba é de Detroit, então ele tem o Isaiah como um ídolo e vai trazer para trabalhar de perto com ele para ensinar os meandros do mundo da NBA, né? Que se o Isaiah Thomas for aquela pessoa que aprende com seus erros, Guilherme, porra, ele deve estar doutor, né? PhD, porque o que ele tem de erro para aprender, pelo amor de Deus. Lucas, antes de seguir, daqui a pouco eu vou fazer novas questões aí para caminhar para o destaque final, mas quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado é um projeto independente, mas por ser independente é que ele depende, né? É o paradoxo da independência. Por quê, né? Por que dependemos? Porque tudo, né? A produção, preparação, pauta, nunca falei pauta, hein? Pauta, organização, edição, distribuição, divulgação e todos os outros anos que podem existir na dinâmica aí entre o nada e esse programa chegar nos seus ouvidos é feito por mim e pelo Lucas. Somos nós que fazemos tudo. Então não é fácil, a vida é dura, é uma luta e estamos tentando nessa briga aí existir, coexistir e ir pra briga, né? A gente sabe que tem muita gente que produz conteúdo, muita gente lutando aí pelos seus ouvidos, e não é fácil. Essa luta é complicada, mas estamos aí diariamente tentando levar conteúdo para os seus ouvidos
Isso gasta tempo, gasta recurso, gasta energia, gasta plano de carreiras, etc. Então, por isso, assim, não é dramático dizer que o Café Belgrado está sempre sob risco, né? Enquanto a gente não conseguir virar essa página da ultra independência, estaremos sempre sob risco, mas quem sustenta o Café Belgrado, quem torna possível a existência do Café Belgrado são vocês, queridos apoiadores. Mandar um salve muito especial a todo mundo que apoia o Café Belgrado. A gente não quer só que você apoie pela ideia que eu acabei de dizer, né? A existência, por isso que a gente criou um plano de apoio, né, de financiamento em que a pessoa, ao apoiar o Café Belgrado, ela recebe algo em troca. No nosso caso, recebe mais podcasts, né? Uma ampla gama de podcasts que não estão disponíveis para quem não apoia. É a recompensa que a gente julgou a mais interessante, né? Se a pessoa gosta do Café Belgrado e quer que ele exista, nada mais justo que desde já esse projeto exista mais para essas pessoas. Então são muitas horas de conteúdo que você não tem acesso se você não apoia. Entra aí no cafébelgrado.com.br, vai ali em playlists ou podcasts, tudo que tiver um cadeado você não pode acessar porque é exclusivo para quem apoia. Fica o convite, hein? R$9 você desbloqueia tudo isso. R$9 você já faz parte desse financiamento coletivo. A partir de R$20 você faz parte desse financiamento coletivo e vem para o nosso grupo no Telegram, um dos melhores lugares do Brasil, hein? Então, um salve especial aí pro Daniel Pastore, pro César Quinteiro, pro Thiago Pimentel, pro Josias, pro Jonab, grande Jonab, hein? Torcedor do Fortaleza, pro Luiz Guilherme, pro Lucas Guide, pro Thiago Andrade, pro William Bepler, pro Roberto e pro Vitor Emanuel. Todo mundo que chegou com o Belgradão aí e tá sempre apoiando o Belgradão, tá sempre com a gente agradece demais a esses e aos novos apoios que chegarem e aos que virão. Falou Blas Barahona? A gente falou dele ontem, mas posso falar de novo? Não, pô, que isso? Falou, pô. Não falou, não? Pô. Não, ele chegou depois do pod. Ah, então, ô Blas Barahona, muito obrigado pelo seu apoio, hein? Perdão aí, eu achei que já tinha falado. Muito obrigado pelo seu apoio, você torna o Café Belgrado possível, valeu? Então é isso, né? Se você gosta do Café Belgrado, faça como essas pessoas, né? Porque na prática essas pessoas estão bancando aí a existência do Café Belgrado para quem não banca, né? Então, apenas agradeço essas pessoas. cafébelgrado.com.br. Algum ponto extra, Lucas, para fazer um apelo aí para as pessoas assinarem o Belgradão? Eu queria dizer que essa canção aí, né, essa abertura do podcast de hoje é a abertura da série O Reinado. Esse não é um episódio de O Reinado, mas como é um episódio basicamente centrado em LeBron James, a gente quis trazer essa vinheta de abertura diferente aí. E assim, essa vinheta acompanha algum dos melhores episódios da história do Café Belgrado. Então, se você gosta da vinheta, gosta do LeBron, gosta do Café Belgrado, gosta de basquete, gosta de podcast, sugiro aí que você apoie o Café Belgrado e escute esses episódios, escute os episódios da série El Gringo. Temos muita série que a gente olha e se orgulha de fato de ter feito, e o Reinado ainda está em produção, então você que é apoiador vai ouvindo aí basicamente em tempo real à medida que a gente vai soltando, e a gente espera estar agradando, viu, Guilherme, com esse conteúdo exclusivo para apoiador. E lógico, época de puro caos, como é época de deadline, é época também que a gente solta conteúdo exclusivo para apoiador. Então, se você quer estar ouvindo tudo que o Belgradão produz, a partir de R$9, se você quiser viver em comunidade os maiores momentos da humanidade, faz o plano a partir do plano Insider, entra no Giannis. Ontem o Gibbs dormiu, viu? Vou deixar aqui essa crítica, que é também um reconhecimento aí da humanidade do Guilherme. Dormiu e perdeu o ao vivo da história do LeBron. Mas foi programado. Porém, Gibas está no Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, que é o grupo de apoiadores do Café Belgrado. Então ele tem a oportunidade, quando ele tiver, de repente, no momento aí de rei, né, no trono, ou mesmo em qualquer momento que quiser, né, da opção dele, ele pode viver como se tivesse no ao vivo ali, relendo as mensagens que acompanharam desse grupo maravilhoso na noite de ontem, na madrugada, né? O jogo terminou quase 3 da manhã e a Clarice acordou 3h20, né? Então tive aí gloriosos 20 minutos de sono, de 20 a 30 minutos de sono. Mas tô destruído hoje, mas valeu a pena viver ao lado da população. Foi espetacular, velho. Mais uma noite espetacular.
no grupo institucional de apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. Venham participar, viu? Não vão se arrepender. Guilherme, destaque final aí fica pro Gerson, né? O Canhotinha Gerson. Excelente youtuber, né? Excelente youtuber. O Canhotinha Gerson da Copa de 70, né? Um jogador Lucas, aí que chegou- nunca é, foi muito- expulso em É. Campeonato Mundial. Chegou um momento que notícia que ninguém queria dar, né? Falar do grande jogo do Real Madrid hoje, né? Um jogo Não, bem pô, vamos falar. É Euroliga? Vamos falar só de basquete hoje, né? Vamos boa. dar aquele outro momento que ninguém queria falar, Guilherme, que é o caso do Iago que você trouxe em primeira mão na mídia brasileira. Foi em primeira mão? Não sei se foi, mas Acho que na assim, mídia brasileira acho que até que foi, viu? terrível, né? Aconteceu ontem na Euroliga, mais um caso de Eurocup, desculpa, mais um caso de racismo envolvendo torcidas espanholas e atletas brasileiros. Dessa vez no basquete, dessa vez com o Iago Matheus, Iago dos Santos, atleta armador titular da seleção brasileira, um dos melhores jogadores do Brasil e um dos ótimos jogadores da Eurocup, que é a segunda principal competição de clubes da Europa, sendo assim, portanto, a terceira principal competição de clube do mundo. O Ratiofarm, seu time alemão, foi jogar em Badalona, uma cidade catalã, e o Iago, num lance de jogo, acho que até tomou uma técnica, e a torcida começou a vaiá-lo e xingá-lo, e a câmera pega muito, muito claramente uma torcedora chamando de macaco, mono, né, como eles falam, muito facilmente detectável com leitura labial, enfim. Terrível, um caso que ainda não repercutiu, né, acho que depois dessa manhã está repercutindo um pouco mais. Aqui, durante o podcast, a gente viu a nota da CBB. A CBB repudiou veementemente o crime de racismo praticado contra o atleta Iago. A gente espera outras, a gente espera sentado, né? Mas a gente espera outras manifestações oficiais aí, de repente, da própria Liga ACB, que é onde habita, né, o Juventude Badalona. É um time tão histórico, tão importante, né? Time que trouxe Ricky Rubio, Rudy Fernandes, e agora tem essa mancha terrível, né, na sua história, que é um caso de racismo documentado, disseminado. Tá lá no nosso Twitter. Quem quiser ver o vídeo, asqueroso, né? Nos vídeos, é asqueroso, acho que a palavra é essa. Eurocup também, quem sabe se manifeste, né? O próprio clube do Badalona, de repente, tentando. Porque isso é contagioso, né? Quando isso sai do controle, isso se dissemina, é terrível e tem severos danos sociais. Os racistas deveriam ser punidos em qualquer instância, em qualquer maneira. Mas em situações assim, que a gente está de um atleta estrangeiro em outro país e com tanto histórico que a gente tem visto de racismo, a gente espera sentado, né? A gente, em geral, sabe que não dá em nada, o que é absolutamente terrível, né? Então a gente deseja aí força para o Iago, a força que ele tem, a força que ele sempre mostra, e a gente fica enojado, né? Acho que por hora nosso sentimento de impotência é ficar enojado, mas a gente fica na esperança que a FIBA, que a CBB já se manifestou, não tem muito mais que ela pode fazer. A FIBA nem é o campeonato que ela organiza, então não dá para cobrar da FIBA alguma punição ao time, porque o campeonato foge da sua alçada, mas da Eurocup, né, que é vinculada à Euroliga, sim, e da Liga ACB, certamente sim, né? Agora, isso, claro, sobretudo do Badalona, vamos ver, né? Quem sabe a gente não tenha alguma notícia, pelo menos, porque, assim, não vou dizer que passou os limites, que não existe nem limite para isso, né? Não existe limite para racismo. Racismo é inaceitável, é criminoso, é asqueroso, é terrível, mas não surpreende, né? É isso que machuca, né? Não surpreende. Kibas, encerrando aqui o podcast hoje, realmente não surpreende, tristeza pura, mas uma coisa que o Iago tem é gana, né? Força de vontade, a energia que esse cara passa, me deixa tranquilo em saber que ele vai superar isso aí. Uma pena que precise ser superado, sabe? De ser um obstáculo, né? Ainda seja um obstáculo em 2023. E o esporte que é um ambiente assim que a gente tenta imaginar que é um ambiente de saúde, né? Não só física, como mental também. Mas muitas vezes a gente se decepciona com a humanidade, né? Os rumos que tomamos. Mas
para terminar o episódio de hoje com energia lá em cima, queria ressaltar aqui, né? Sugiro que vocês acompanhem aí as timelines dos jogadores da NBA reagindo, né? Ou até super reagindo ao feito de LeBron James, né? Tivemos DeJounte Murray, Ja Morant, vários jogadores jovens assim, embasbacados com o feito de LeBron, né? Imagino que é jogar para muitos o LeBron era o ídolo, né? Assim, e agora estão jogando contra, estão vendo de perto. Ken Thomas também, né? Que se juntou ao LeBron recentemente como jogadores mais jovens a fazer múltiplos jogos de 40 pontos. Falou: olha, sou um cara do Kobe, viu? Mas fico muito feliz aí de estar ao lado de LeBron nesse feito, e aliás ele até supera, né, que ele faz o terceiro jogo seguido de 40 pontos, pelo menos ontem contra o Suns, na bela vitória do Phoenix Suns, na volta de Devin Booker. Mas assim, a NBA num momento muito, muito especial, com esses jovens todos recebendo essa tocha que o LeBron não quer passar, né? A verdade é que o LeBron, o Curry, Durant não estão querendo passar a tocha, mas já tem muita gente ali apta para receber. Então, que momento especial vive o fã de NBA, Guilherme? O Vini Júnior também postou, hein? Compartilhou o lance da jogada e escreveu: eu te amo, pro LeBron James. Um belo post aí de Vini Júnior. Valeu. Espalhem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado. Cara, dessa vez é sério. A qualquer momento nós vamos pintar com um podzinho urgente aí, porque não é possível que não vai ter troca na véspera do trade deadline. Pelo amor de Deus. Valeu, forte abraço e até a próxima. I gave everything that I had. I poured my heart, my blood, my sweat, my tears to this game, and against all odds, I don't know why we want to take the hardest road. I don't know why the man above gives me the hardest road, but it's nothing the man above don't put you in situations that you can't handle. And I just kept that same positive attitude, like instead of saying why me, they're saying this is what he want me to do. James, 2 seconds, 1 second to the win. LeBron James delivers. That's a winner. Gets it to LeBron for 3 for the win. Yes! LeBron James at the buzzer. Posey will defend. Oh! LeBron James with no regard for human life. Green looking to the front court. Here's LeBron James. He heads off. Fire. Ball game. He did it. LeBron James wins it for Cleveland. Talk to me. There's 3 seconds left on the clock. You're in the huddle with your teammates. What are you telling them? Let's give me the ball.